O assassinato do líder seringueiro Chico Mendes chocou o Brasil e o mundo e fez com que todos os olhares se voltassem para a Amazônia. Hoje, 25 anos depois, como vivem os povos da floresta? O Caminhos da reportagem vai mostrar que os seringueiros se tornaram uma espécie em extinção. E você vai ver que os conflitos pela preservação da mata continuam frequentes. Eles se refugiam no meio da mata, em lugares de difícil acesso. Precisamos cruzar o país até a Amazônia Legal para saber um pouco mais de como vivem e descobrimos que os perigos por aqui vão além dos encontrados na floresta. Com pouco mais de 30 mil habitantes, o município de Boca do Acre tem hoje o maior rebanho de gado do estado do Amazonas. São 580 mil cabeças. E é justamente a busca por mais terras para o desenvolvimento da pecuária que intensificou os conflitos no campo. De um lado, os fazendeiros, de outro, os extrativistas. Partimos rumo à área rural do município. Nosso destino, o seringal Nova Axioma. As estradas, aqui conhecidas como ramais, são praticamente intransitáveis, mesmo no período de seca. Depois de quase 4 horas e meia, encontramos 2 seringueiros que ainda tentam resistir e viver no meio da floresta da extração do látex. Mário vive nesta casa simples, sem energia elétrica, com a esposa e um filho. O irmão dele, Manuel, conhecido como Seu Hildo, também vive do extrativismo e sustenta filhos e netos com o que consegue na mata. Uma seringueira como essa pode produzir até 1 litro de látex por dia, se bem cuidada. Os irmãos Mário e Hildo se dedicam ao seringal há 33 anos nessa área aqui em Boca do Acre. Mário, como é que é? Qual que é o significado de uma árvore dessa para vocês? Para mim, uma árvore dessa é a nossa vida, né? Foi com que a gente foi criado, né? Foi o que o nosso pai nos ensinou a fazer, né? Então até hoje, praticamente, a nossa borracha, ela perdeu o valor, né? Mas a gente continua com as atividades porque a gente acha importante, né? Nasci na mata e eu acho que vou morrer por aqui mesmo, porque eu não tenho vontade de sair para lugar nenhum, a não ser que seja expulso, né? Porque depois de uma longa brigada, aí a gente sai, às vezes para não morrer, né? Para mim não tem outra atividade do campo igual a seringa, né? Lamentável que hoje nós passamos por esses problemas, né? Que a gente tem, né? Nossos governantes deixam a gente à mercê da sorte, né? Isso aqui era um lugar de 21 estradas de seringa. Hoje nós estamos tentando salvar pelo menos 6 estradas de seringa nessa área dele, né? Porque o resto já foi. O seringal Nova Axioma, onde os dois vivem, está sendo disputado na justiça. Um fazendeiro diz ter direito à terra e quer forçar os 2 irmãos a abandonarem o local. Minha casa pegou fogo aí uma vez ainda. E depois disso, com andaram queimando um paiol de legume meu aí também, né? E fora o roçado que eu às vezes brocava, antes de eu derribar eles pegavam fogo, né? E eu acho que é esse tipo de gente daí mesmo. Porque eu acho que outra pessoa não fazia isso não, a não ser o fazendeiro mesmo, porque ele era quem queria as terras, né, para ele. Então a gente continua vendo que o latifundiário está se avançando, né? O próprio governo, a política pública, não sei de que modo estão manuseando elas, né? Que o pequeno produtor está ficando difícil. Apesar das constantes ameaças, os irmãos esperam que o direito deles à terra seja regulamentado e fazem um apelo. A gente pede à autoridade, por favor, deixe os nossos lugares em paz, né? Não está pedindo para tomar nada de ninguém. A gente só está pedindo o nosso direito para viver. Um homem que trabalha não precisa andar mentindo, nem roubando, pegando numa lei, né? Então a honra do homem da mata, que nasceu e se criou na mata, é essa. Ver um filho puro, verdadeiro, né? Naquela tradição. Eu entrei na causa planejando um futuro, não violência, né? Porque se a gente for topar um companheiro com a cabeça quente no meio do mato, né? E a gente não tiver cabeça também, for incentivar uma violência, né? Você bota uma arma nas costas e vai lá procurar, né, o sujeito, e aí a situação gerou um conflito maior.
E para eles, seringueiros por toda uma vida, a profissão corre realmente o risco de acabar, principalmente por causa dos conflitos pela terra, como a que vivem. A mata é vida, é arquitetura, é tudo. Aqui está a maravilha do nosso planeta, está na floresta, que a gente infelizmente está vendo, né, que está ficando pouco, né. Seringueiro, por exemplo, está em extinção. Vizinho ao Seringal Nova Axioma, em uma área de 5.500 hectares, vivem 105 famílias. Mas a principal diferença entre as duas áreas é que a maior parte dos moradores deste seringal, que ficou conhecido como Macapá, abandonou o extrativismo e hoje tenta sobreviver da agricultura familiar. Eles também vivem em conflito com o fazendeiro. Há 3 anos, em uma ação de reintegração de posse, todas as casas do seringal foram queimadas. Já foram tocando fogo com as coisas tudo dentro, queimou o colchão do meu sobrinho, queimou tudo. Legume, tudo. É difícil, que o fazendeiro fica perreando a gente diretamente aí, fica perreando com promessa de tirar e aquele negócio e aí a gente vai assustado. Mas aí o problema a gente pensa assim que não tem como mais ele tirar a gente daqui não. A moradia da gente é aqui, aí para sair daqui a gente faz todo jeito de não querer sair, né? Além de tudo, perder o que a gente já fez. Eu que sobrevivo da terra aqui, né, eu tenho que plantar para me sobreviver, porque eu não tenho outra renda a não ser essa, eu não tenho outro meio. Então, se a gente planta macaxeira, abacaxi, essas coisas assim, a gente para tirar é com muita dificuldade, muita luta. Para onde tem acesso de carro, dá uns 20 quilômetros. Quer dizer, é muito preocupante para mim, né, porque as condições são poucas. Nós não temos apoio, entendeu? Nós não temos caminhão aqui que possa entrar para fazer uma feira, porque tirar a nossa produção e nós voltar com a feira, porque nós não temos ramal. Geralmente o extrativismo é a economia que faz com que o cara, a família compre aqueles bem mais valiosos, que é a sua geladeira, que é a sua televisão, que é a sua cama, essas coisas. O extrativismo que alimenta isso. A agricultura que acompanha um pouco disso é que faz o dia a dia das coisinhas, entendeu? Do miúdo. Hoje aqui é um seringal granada que ninguém conhece. Então o fazendeiro até hoje não apareceu com documento, um título dessa terra. Então a questão é essa. Porque se realmente o fazendeiro tivesse um título, hoje nós não estaríamos aqui. Nesta mesma região encontramos outras denúncias de conflitos pela terra. Foi aqui que conhecemos seu Manuel, antigo seringueiro que teve que abandonar a borracha por causa da desvalorização do produto. Ela está com uns 8 ou 10 anos que eu deixei de cortar a seringa, depois, talvez deu uns 10 anos de lá para cá, né? Depois que a seringa deixou de dar dinheiro, aí eu comecei a plantar roça assim, trabalhar na agricultura, né? Mas a minha vida foi cortando seringa, desde menino, pequeno mesmo. O patrão fazia da gente escravo, ele não queria que a gente vendesse borracha fora, não queria que a gente fizesse nada assim para vender cernambi, borracha, e pagava o preço do jeito que ele queria, bem pouquinho. A gente já veio encontrar outro patrão lá que pagava melhor e ele não queria que a gente vendesse, era uma briga doida. Às vezes a gente desviava 100 quilos para um, 50 para outro, mas escondido, porque assim como uma coisa que estivesse roubando a coisa da gente, ia roubando da gente mesmo, né? Hoje, seu Manuel tenta sobreviver do que planta, mas a área em que vive é palco constante de conflitos com a fazendeira, que diz ser dona da terra. No local, conhecido como Lago Novo, vivem outras 20 famílias que também abandonaram o extrativismo. A família de Dona Antônia planta mandioca e faz farinha para sobreviver, mas sofre com as ameaças e retaliações que ela afirma terem partido da fazendeira. Queimaram minha casa, queimaram do meu filho ali do outro lado, os dois. A Amanda do Roberto, marido de uma mulher aqui que chama de viúva. Ele disse que ia expulsar nós daqui para colocar gado aqui, porque a terra estava toda limpa e se eles quisessem vender, a terra ia dar R$1 milhão. Só que eles não conseguiram expulsar. Aí vieram queimar a minha casa com tudo dentro. Tudo que tinha dentro foi queimado. Quando estivemos no local, outro agricultor também se queixava da perda de uma casa. Eu ia mudar na terça-feira, trazer minha família para aqui para dentro. O que aconteceu? No sábado, no dia que nós terminamos, no sábado, 2 horas da tarde, o senhor Roberto aqui, o marido da viúva, veio com a PC, cavou um buraco aí
e pegou a casa e jogou dentro. Quebrou tudo e moeu e jogou ela ali dentro. A casa está subterrânea aí, ó, aterrada aí, que nem vocês estão vendo aí, ó. E essa pegou, jogou essas paineiras aí por cima, tá tudo aí, ó. Então será que se eu tivesse ali dentro da casa, então ele ia passar por cima de mim com minhas crianças e tudo? Fica essa pergunta, né? Será que ele ia fazer isso? Apesar do incêndio, Dona Antônia afirma que tanto ela quanto as outras famílias que vivem no lugar não vão desistir da terra e reclamam que mesmo com o documento de posse da área, as ameaças continuam. A gente resiste porque a gente precisa da terra para trabalhar, uma terra fértil. De tudo que a gente planta dá e dá bom, conseguimos o documento da terra. Mas mesmo assim eles estão implicando e proibindo a gente passar aqui na frente. Depois de conversarmos com os agricultores, fomos atrás da fazendeira Elisa, ou viúva como ficou conhecida na cidade. Oi? Oi, eu gostaria de falar com a dona Elisa. Nem ela, nem o marido dela? Não. Ah, eles estão em Rio Branco? Não, ela desceu, só que não sei que hora ela vai voltar. Tá, mas ela tá aqui em Boca do Acre? Tá aqui. Ah, tá. Eu procuro ela depois então. Obrigada. Voltamos no dia seguinte e encontramos a fazendeira e sua advogada. Elisa não permitiu que gravássemos o diálogo, mas disse que está recorrendo na justiça por seu direito à terra. E disse ainda que o INCRA tirou uma parte de suas terras sem que ela fosse consultada. O representante da instituição nega e afirma que a área entregue aos pequenos agricultores é terra da União, que fica próxima de rios e córregos. Nós não fazemos georreferenciamento, nós não fazemos demarcação de posse em áreas particulares. Isso fere a legislação. Como é que eu vou te dar um título como posseira numa área que não é da União? Nós só trabalhamos nas áreas possíveis de alienação da União Federal. Todas as áreas que nós trabalhamos têm um registro imobiliário em nome da União Federal. Para o coordenador da Comissão Pastoral da Terra de Boca do Acre, que convive com as ameaças de perto, a tentativa é sempre intimidar. Muitas pessoas vivem, ficam intimidados e até fogem da luta. Não foi o meu caso, eu fui ameaçado de morte 3 vezes. 2009, 2011 e 2012. As ameaças diziam que eu ia morrer e que eu tinha dias marcados. Eu sabia que aquilo era uma pressão, né? E até porque, além de ser uma pressão, você tem que ter um cuidado, porque vários companheiros nossos já tombaram nessa luta, como Chico Mendes e outros, né, companheiros, Margarida Alves, Wilson Pinheiro, Gedeão e outros, Dinho, Dona Maria do Espírito Santo, seu Luiz Cláudio. Então a gente teme que, quando eles ameaçam, eles acabam fazendo. Mas mesmo assim, eu não vou fugir da luta. Se tiver que morrer, a gente vai morrer lutando. Para tentar resolver esses e outros conflitos por causa da terra, o governo federal criou o Terra Legal, um programa ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que pretende regularizar áreas da União ocupadas por poceiros na Amazônia Legal, área formada por 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Vão ser beneficiados poceiros que ocupem uma área de até 1.140 hectares. Cada hectare tem 10.000 metros quadrados. Para ter direito à área, eles devem ter chegado no local antes de 2004. Depois da ação do Terra Legal, cada poceiro pode ficar com até 400 hectares, que é considerado o limite da propriedade familiar. Então esse é o nosso papel, destinar a terra pública fora dos limites das áreas inalienáveis das margens dos rios federais, para aquele poceiro de boa fé, e também destinar para a reforma agrária, como nós fazemos, que as terras arrecadadas, obrigatoriamente, elas têm que ser registradas em nome da União Federal. Ele destaca que quando o INCRA detecta a presença de serigueiros em uma área da União, a ação deve ser de dar posse da terra a eles. Quando há uma região de extrativistas, nós não discutimos a destinação. Passamos para o INCRA criar projetos alternativos. Nós chegamos no poceiro e perguntamos: que tamanho é a sua posse? Ah, minha posse é 200 hectares.
quando ultrapassa o limite da propriedade familiar, obrigatoriamente nós temos que fazer vistoria. E essa é a grande esperança para quem ainda espera envelhecer vivendo na floresta. Eu brigo pela mata, eu defendo. Estou aqui, tenho 42 anos, nasci e me criei. Ele aqui já está beirando 50 anos. E tem um irmão mais velho do que nós, que também nasceram e se criaram na mata, né? Eu tenho uma irmã ali, vizinha da minha casa ali. Eu tenho uma irmã que tem 56 anos. Também nasceu e se criou nossa atividade, né? Então ninguém sabe fazer outra coisa. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a história de Chico Mendes, sob a ótica de quem conviveu de perto com ele. E vai ver como vivem os seringueiros em Chapuri, 25 anos depois da morte do líder extrativista. Voltamos já. Com 110 anos, ainda é comum que as pessoas saibam pouco sobre o estado do Acre. Segundo o último censo do IBGE de 2010, o estado tem pouco mais de 730 mil habitantes. A economia acreana é baseada no extrativismo vegetal, como produção de castanhas e a exploração da borracha. E foi justamente a corrida pelo látex no auge do ciclo da borracha em 1952 que fez com que o estado começasse a ser ocupado. No início, isso aqui era só floresta, era território indígena. Essa região só começou a ser ocupada muito tardiamente. A ocupação, de fato, o povoamento, começa com o primeiro ciclo da borracha, que faz com que a borracha se torne uma das commodities de maior valor no mercado internacional e provoca uma imensa vaga migratória para a Amazônia como um todo, mas especialmente para os altos rios, onde tinha borracha de melhor qualidade. Nesse período, o Acre era o maior produtor de látex, superando o Amazonas. Foi pela grande produção de borracha que Brasil e Bolívia começam a brigar pela região. Em 1899, assim, começou um processo de dominação boliviana, quando se estabelece uma delegação, que deu origem, então, a uma resistência dos brasileiros, que eram a maioria e que aqui estavam. Isso deu origem à Revolução Acreana. Foram 4 anos de luta muito intensa, luta armada, muitos mortos, o exército seringueiro do Plácido Castro contra o exército regular da Bolívia, até que o governo brasileiro, então, pressionado pela opinião pública, acaba sendo obrigado a mudar de posição e o Barão do Rio Branco, então, o novo chanceler, ministro das Relações Exteriores do Brasil a partir de 1903, dá início à negociação do Tratado de Petrópolis, que resultou na anexação do Acre ao Brasil. E foi o espírito descontente da população acreana que fez com que, anos depois, eles voltassem a lutar, agora para proteger a mata. Nesse novo cenário surgem as lideranças nos seringais. O amazonense Wilson Pinheiro adotou o Acre como projeto de vida e foi um dos mais importantes líderes extrativistas do país na década de 1970. Os coronéis da borracha foram empobrecendo, foram ficando endividados e o que fizeram? Venderam suas terras aos grandes latifundiários que vieram, na intenção de criar bois. Mas quando as pessoas, os latifundiários, quando compraram as terras, eles não tinham assim, noção que tinha tantas pessoas morando naquela área de terra. Então, se o fazendeiro comprou, ele tinha que expulsar. No entendimento dele, era dele, ele tinha que expulsar. E aí é onde entrou a luta, o movimento dos trabalhadores rurais. Wilson Pinheiro tentava conscientizar os seringueiros a não abandonarem as colocações, nome dado à área onde vivem. A ideia do líder seringueiro era convencer os companheiros a resistirem de forma pacífica, muitas vezes usando o próprio corpo para evitar a derrubada da mata. Estava criado um movimento que ficou conhecido como empate. O Wilson reuniu e disse: sabe como nós vamos vencer os fazendeiros? Empatando. Ele disse: olha, no empate, só não é bom no futebol. No futebol não serve para nenhum lado, no empate, né? Ele falando. Mas aqui, no empate, nós vamos ganhar, porque eles não vão destruir a floresta.
Eles não vão queimar nossas casas. Eles não vão assassinar nossos companheiros. Chegar no local onde estavam os jagunços, com seus motosserras ligados para começar a derrubar, e o Wilson simplesmente levantar a mão e dizer, vamos conversar. E aí, nesse momento, os motosserras paravam, as armas baixavam, e o Wilson conseguia, com o poder divino, que não é uma coisa dada por Deus nele, conseguia com que aqueles jagunços parassem. O primeiro empate foi feito em março de 1976, no Seringal Carmen, na cidade acreana de Brasileia. Wilson Pinheiro e outros sindicalistas do recém-criado Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, entre eles Chico Mendes, lideraram o movimento. Existia fidelidade entre eles, era muito fiel à causa, era uma causa. Então aquela causa não podia ter traidores. Wilson Pinheiro foi morto a tiros no dia 21 de julho de 1980, dentro do sindicato que ajudara a criar. A filha relembra o último encontro. Meu pai chegou até o portão da escola comigo. E o ser humano nunca compreende, né? Mas foi a despedida. E ele me deu aquele abraço. Que época, nossa, difícil. Eu tenho essa tristeza até hoje, eu não pude dar um beijo no rosto do meu pai. Isso foi uma segunda-feira. E na outra segunda-feira meu pai foi assassinado. Foi o momento de mais terror na minha vida. Foi eu saber que meu pai tinha sido assassinado. Uma semana depois da morte de Wilson, o suposto mandante do crime também foi assassinado. Meu pai foi assassinado no dia 21 de julho. E no dia 28 de julho, a pessoa que ameaçou meu pai foi assassinado por um grupo de trabalhadores. Mas a dor que Amar não consegue superar é a do esquecimento. O Wilson, ele não tinha que ter sido esquecido na história, né? Então o Wilson é uma escada, uma sustentabilidade no movimento dos trabalhadores, na história de luta do Acre, pela posse da terra, pela floresta, pela sobrevivência. Então, essa era a causa do Wilson. Um memorial dedicado ao Wilson Pinheiro na cidade de Brasileia está abandonado. A filha reclama que depois de uma enchente não consegue apoio para reestruturar o local, que já foi sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Para ela, o pai deixou um legado fundamental para todos os povos. Eu posso dizer que o Wilson deixou uma sociedade livre, uma sociedade para receber, uma sociedade para construir e uma sociedade para discutir a sustentabilidade de uma vida social no meio rural. Depois de Wilson, outras lideranças foram assassinadas ano após ano. Ivair Gino, dirigente sindical em Chapuri, em 1988. E neste mesmo ano, aquele que entraria para a história, Chico Mendes. Meu nome é Francisco Mendes Filho, mais conhecido popularmente Chico Mendes. Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1944. Nasci na selva, no Seringal, no município de Chapuri, a 6 quilômetros da fronteira da Bolívia. De família de seringueiros, Chico Mendes só foi alfabetizado depois dos 18 anos. Os primos lembram bem do jovem inquieto que adorava ler panfletos, jogar dominó e dançar. Nós só trabalhávamos nós dois juntos. Era na castanha, era na seringa, era no roçado e na festinha, no forrozinho. Dominó, baralho, ele gostava muito de uma tal de sueca. Ele era muito brincalhão. Quando ele vinha para casa, ele ficava na casa do meu pai, contava história, gostava de ler folheto. E, assim, além de atividade seringueira, mas ele tinha essa tendência de fazer leitura. Os seringueiros precisavam sair da floresta para colocar os filhos na escola. E a maioria absoluta era analfabeta. Todos os moradores da floresta naquele momento eram analfabetos. E ele tinha essa preocupação porque ele tinha sido alfabetizado. E ele sabia a importância da educação.
A educação passou a ser uma prioridade para Chico Mendes. Durante todo esse século, mais de 100 anos, o seringueiro nunca teve direito a ir a uma escola. Porque para o patrão, para o seringalista, ele não interessava criar uma escola numa região, num seringal, porque para ele, o filho do seringueiro fosse para a escola, ele poderia aprender a se conscientizar e aí ele poderia organizar algum movimento de libertação de autonomia. Para intensificar a alfabetização dos povos da floresta, ele cria o projeto Seringueiro. Escolas passam a ser criadas como esta, que até hoje funciona no Seringal Cachoeira, onde Chico passou boa parte da vida. Se hoje tem a escola do jeito que tem, é porque partiu de um pensamento de uma pessoa que queria melhoras para a comunidade, melhoras para o seringueiro, né, uma melhor qualidade de vida. Educação com certeza traz essa melhor qualidade de vida. O projeto Seringueiro foi, principalmente no momento onde não havia nada. E o que a gente queria provar? A gente queria dizer que era possível mudar. E para provar que era possível mudar, a gente tinha que fazer uma escolinha lá no meio da floresta. Uma escola que era feita igual à Casa dos Seringueiros, dentro, exatamente, para mostrar que aquilo era possível. Mas foi lutando pela preservação da mata que Chico Mendes ficou conhecido dentro e fora do país. Ganhou importantes prêmios, como o Global 500 da Organização das Nações Unidas e a Medalha da Sociedade para um Mundo Melhor. Para fortalecer a união dos povos da floresta, ele cria o Conselho Nacional dos Seringueiros, hoje Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Neste momento, Chico Mendes apresenta seu projeto mais ousado, a criação de reservas extrativistas. Eles se inspiraram nas terras indígenas. Como eles argumentavam? Como os índios têm as suas terras indígenas protegidas, nós queremos as nossas terras extrativistas. Conheci o Chico Mendes no Rio de Janeiro e o Chico fez uma exposição para um grupo de pessoas, eu acho que foi em Petrópolis, a nossa reunião, sobre as reservas extrativistas que eles estavam criando e sobre o conceito de reserva extrativista. Eu fiquei instantaneamente apaixonada pelo projeto e impressionada com Chico Mendes pelo carisma, pela luz própria que ele emanava e vi assim muito claramente que aquele era o projeto ecológico que tinha todo o sentido para o Brasil. Mas o que é reserva extrativista? Eu disse reserva extrativa, onde você possa tirar o seu rendimento da floresta e viver da floresta. Aí ele fala, mas a borracha acabou, não tem mais preço, não vale mais nada, a castanha também. Mas ele falava, não, mas um dia isso pode gerar ainda uma renda que garanta a vida dos tradicionais dentro da floresta. Para impedir que a floresta fosse derrubada e para transformá-la em reserva extrativista, os empates foram intensificados. A Amazônia Legal, que inclui o estado do Acre, tem hoje 68 reservas extrativistas e 16 áreas de desenvolvimento sustentável. O Seringal Cachoeira é uma delas e só foi conquistado depois de um empate que ficou histórico e foi comandado por Chico Mendes e os seringueiros. A situação era tensa e o fazendeiro que se dizia dono do seringal tinha nas mãos a reintegração de posse. Foi quando os seringueiros resolveram enfrentar a batalha de outra forma e venceram. Então vamos encarar passivamente, vai morrer todo mundo de graça. É melhor nós fazer assim. Aí teve uma mulher que falou assim, não, tem uma ideia muito boa. Aí, qual é a ideia? Ela disse, não, a gente vai, bota as crianças tudo na frente, as moçaradas mais atrás, e rapaz, a mulherada mais atrás e os homens todos atrás, porque quando eles começam a eliminar o que sobrar, não é possível que não tenha coragem de lutar pelo menos com esse pouquinho de polícia. Foi o último empate. Pouco tempo depois, em dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado dentro de casa em Chapuri. Nessa época, 2 policiais faziam sua escolta, mas fugiram quando ele foi baleado. Infelizmente, hoje, a minha maior lembrança do meu pai é aquele momento trágico, né, de pegar ele ali no chão,
todo ensanguentado. Então, infelizmente, as minhas lembranças, elas se resumem a isso, né? As minhas lembranças reais do meu pai. O Chico sabia que ele ia ser assassinado. Isso é a coisa que mais me impressiona até hoje. Ele era convencido de que ele ia ser assassinado, só que ele não me convenceu. Eu não podia acreditar que alguém pudesse tirar a vida de uma pessoa com as qualidades do Chico Mendes, de ambientalista, de inteligência política e tudo o que ele representava. Helenira lembra que o pai tinha pressentido, uma semana antes, que poderia ser assassinado. Mas tem algo que ficou marcado mesmo pra gente. No dia 15 de dezembro ele completou 44 anos. E uns amigos fizeram uma surpresa a 3 casas da nossa, em Chapuri. E aí, antes de nós irmos para essa festinha, ele sentou eu, minha mãe e Sandino e disse: esse é o último aniversário que eu passo com vocês. Então isso foi uma coisa muito triste, né? Então minha mãe começou a chorar, nós também, porque apesar de sermos crianças, a gente entendia já essa questão da ausência, a gente vivia naquele clima, segurança dentro de casa. Então isso ficou muito marcado. Então ele foi como se fosse uma despedida pra gente. Sandino, filho mais novo de Chico Mendes, tinha apenas 2 anos quando o líder seringueiro foi morto. Eu acho que eu demorei um pouco para eu entender, sabe, que eu era o filho do Chico Mendes. Eu sempre tive aquela sensação assim, sabe, de que as pessoas me falavam por que meu pai morreu, né, pelo que ele lutava, e eu demorei para entender isso, sabe, eu não entendia por que tinham tirado meu pai de mim, por que eu não tinha meu pai ali, né. Depois dos 20 anos eu fui participar de uma homenagem lá na Assembleia Legislativa e lá naquela hora nossa, eu falei para as pessoas lá, né, que eu não queria saber por que meu pai tinha morrido, que o que eu queria mesmo era ter o meu pai comigo, mas não, depois dali eu percebi, né, eu entendo por que ele morreu, pelo que ele lutava. Eu sei que a luta dele a morte dele não foi em vão. O mandante do crime, Darli Alves, e seu filho Darcy Alves foram condenados pelo assassinato. E o depoimento de um garoto, que tinha na época 13 anos, foi fundamental para a condenação. Genésio viveu na fazenda dos assassinos e ouviu a combinação do crime. A mãe dele disse que era correto ele fazer o depoimento e apontar os crimes que ele testemunhou na fazenda e tal. Então ele assumiu com total coragem. Depois do depoimento, Elson tinha certeza que o menino seria assassinado e, com o auxílio do jornalista Zuenir Ventura, tirou Genésio da cidade. Nós comentamos, esse moleque vai ser morto. Ele é uma testemunha perigosa para a família. E ele está aqui aos cuidados da delegacia de polícia que a família Alves mandava na delegacia de polícia. Quando mataram o Chico, que ficava a 50 metros da delegacia de polícia, nenhum policial lá se mexeu. Então, nós decidimos sequestrá-lo, né? Genésio passou longos anos fora do Acre. Hoje, 25 anos depois do crime e alcoólatra, não tem moradia fixa. Naquele momento ele era uma estrela, então ele achava que, por algum momento, eu acho que ele achou que poderia usufruir dessa fama, desse reconhecimento. Mas o que ele sentia é que tinha perdido o que ele tinha de bom e ele estava afundando cada vez mais e mergulhando na invisibilidade. E para desabafar, Genésio escreveu uma série de cartas que vão virar um livro. É difícil alcançar ou realizar um sonho nessa sociedade tristonha e desumana, na qual morre ano e nasce ano. Em todos faço planos para minha vida melhorar e nada vejo acontecer. Por quantas vezes esperei um dia nascer melhor em minha estrada para entender a razão de uma partida, de uma despedida da terra querida. Meu objetivo sempre foi publicar esse livro. Sempre sonhei com isso, já tinha perdido as esperanças. Agora o que eu mais quero é que isso se torne uma realidade.
seja nas lembranças de Genésio, seja na de familiares e amigos, o legado de Chico Mendes, Wilson Pinheiro e outros líderes seringueiros ainda vive, em cada árvore que permanece em pé na floresta amazônica. Só conhece a mata e só pode proteger e defender a mata quem nasceu e vive ali e se alimenta dali. Esse sempre foi o legado dele, de convivência pacífica, de conseguir equilibrar a vivência, né? O homem conseguir ter uma qualidade de vida, mas mantendo essa preservação, mantendo a floresta em pé. Eu acho que Chico Mendes morreu, outros companheiros morreram, mas a luta não morre. Então ainda tem esse espírito de luta, ainda tem pessoas que acreditam na luta, acredita num mundo melhor, acredita num Brasil melhor, numa sociedade mais justa. No próximo bloco, você vai conhecer algumas alternativas dos povos da floresta que ainda tentam sobreviver do extrativismo e vai conhecer como funcionam duas cooperativas, uma de castanha e outra de cacau, que exporta até para a Alemanha. Voltamos já. Eles acordam cedo e se embrenham pelas matas. Nas costas, carregam um cesto para guardar a fruta que tanto procuram, o cacau. Todas essas pessoas vivem do extrativismo. Com a queda do preço da borracha, outros produtos têm garantido o sustento de várias famílias. Algumas viram na extração do cacau a oportunidade de melhorar as condições de vida. Esses moradores da floresta da cidade de Boca do Acre, no Amazonas, se uniram em 2003 e criaram a cooperativa agroextrativista do Mapiá e Médio Purus, a Cooperar. A ideia da cooperativa é que com os sócios a gente possa estar gerando trabalho e renda ao longo do ano inteiro. O cacau extraído na mata é transportado até uma usina de beneficiamento, onde a fruta passa pelo processo de secagem. A maior parte da produção, de cerca de 40 toneladas por ano, segue para uma empresa de chocolates na Alemanha. A partir do momento que tem alguém que está ali reconhecendo o seu trabalho, né, o seu esforço, né, e principalmente a cooperativa que vem desenvolvendo esse trabalho bem próximo às comunidades, né, fortalecendo mesmo, capacitando com oficinas, né, aquele incentivo. Então isso aí realmente traz mesmo um resgate daquele orgulho, aquela vontade, poxa, eu realmente sou um extrativista e vale a pena mesmo estar aqui, estar extraindo esse produto, né? Agora a cooperativa está construindo uma usina de óleos. A partir de plantas encontradas na mata, pretendem vender o mineral para o mercado de cosméticos e de alimentos. Mas a gente está focando em 4 especialmente, que é a andiroba, o tucumã, que é uma palmeira, o patauá, que é uma outra palmeira que dá um óleo semelhante ao azeite de oliva, e o óleo de copaíba. Agora é um desafio, porque cada negócio desse é uma cadeia produtiva que você tem que estruturar e tem vários problemas de logística, de comunicação, de gerenciamento. A ideia das associações de pequenos produtores ganhou força ainda na década de 80, com a criação da cooperativa agroextrativista de Chapuri, no Acre. Foi o Chico Mendes que teve a ideia, né, com seus assessores, para a criação dela, para movimentar a produção que existia na região. E tiveram a ideia de criar essa cooperativa para fazer essa ponte, né, pegar o produto que o pessoal necessitava e comprar a produção, fazer a negociação, pegava, juntava a produção, né, toda e levava para vender para as usinas, para os grandes comerciantes de borracha. Mesmo com a morte de Chico Mendes, a cooperativa não parou as atividades e no início da década de 1990 foi considerada a referência no beneficiamento da castanha. Isso foi longe, né? Aí todo mundo vinha para cá, chegam a comprar 102 mil latas de castanha e colocar na usina. Teve uma época aqui que
A gente era o maior empregador do município, mais do que a prefeitura, mais do que o estado, né? Chegamos a colocar 300 pessoas em 3 turnos na usina. Hoje, um dos sonhos de Chico Mendes está falido e já não funciona mais. Seu Luiz, presidente da entidade e amigo de Chico Mendes, afirma que as dívidas e a perda da concessão da usina de castanhas para outra cooperativa fizeram com que a associação não tivesse outra saída. E quando eles tiraram a usina da gente, eles nos abandonaram, não deixaram mais nem a gente entrar na usina. E aí foi minando, quando foi no final desse ano, nós não tínhamos mais condições de tocar. Na sede da cooperativa funciona hoje um mercadinho. Quando nossa reportagem esteve em Chapuri, este prédio estava sendo leiloado. A cooperativa, infelizmente, não tem mais patrimônio nenhum, né? Porque o que tem hoje está penhorado na justiça. Eu só sou hoje o fiel depositário, né? Estou aqui para... Já era para nós ter fechado em janeiro. Aí eu digo, rapaz, a gente vai fechar um prédio desse, um ponto comercial. E vai ficar parado? Eu vou para onde? A usina de castanhas, que já foi orgulho da associação fundada por Chico Mendes, é hoje administrada por outra cooperativa, a Cooperacre. A maioria dos produtores que não vende, não tem alguma renda na zona rural, ele acaba vindo para a cidade. Então a cooperativa garante a compra dos produtos dos cooperativistas. As castanhas passam por vários processos, como um para limpar e eliminar as que estão quebradas e outro que faz com que as castanhas fiquem mais crocantes. Depois de selecionadas, as castanhas são embaladas assim, a vácuo, e seguem para diversas distribuidoras no país. Esta cooperativa, que de Chapuri, no Acre, produz cerca de 80 toneladas do produto ao mês. Porque ela está gerando emprego, né? Então, para o município isso se torna uma coisa boa, porque são 60 funcionários diretamente trabalhando na fábrica, né, na linha de produção. Assim como a cooperativa, outra ideia de Chico Mendes sofreu mudanças. A proposta da sustentabilidade, gerando riquezas através de uma produção extrativista que não ameaçasse a floresta, foi substituída pelo conceito de manejo sustentável da madeira. Ele tem como sua principal condição 3 princípios, que é o legalmente justo, economicamente sustentável e ecologicamente correto. Como que é na prática? Você vai ter a listagem de tudo que está presente na tua área. Você exclui essas protegidas de corte, você exclui madeiras, é opção do empreendedor quais que ele quer extrair, aí a gente elege as comerciais, as que são mais comerciais, para lâmina e para serra. E para deixar o restante lá, que embora ela não tenha valor hoje comercial, mas ela tem a importância dela na dinâmica da floresta, né? Mas estes seringueiros, que vivem nas proximidades do Riozinho do Rola, em Rio Branco, no Acre, discordam que o manejo proteja a floresta. No papel é bonito, mas na prática o manejo é péssimo. Eu acho 100% mais ruim do que mesmo a desmatação. Por quê? Porque eles devoram a mata toda. E quem desmata um pedaço, fica o resto. Não importa, eles vão desmatar 3.000 hectares. E no manejo vai 9, 10, logo dando lapada. E vão avançando. A nossa sobrevivência, ela depende do manejo. Inclusive, a vida das pessoas, como os extrativistas, ele por si só trabalha com manejo, porque ele trabalha com extração de produtos da floresta, mas de um modo que não esgote. Porque aquilo é o meio de trabalho que ele tem, é a fonte de renda dele. O plano de manejo, o nome já coloca que é plano de manejo florestal. Então, o manejo que se faz é o manejo da madeira. Então, portanto, na verdade, nós estamos falando da indústria madeireira. Nós não estamos falando nem da manutenção de comunidades, nós não estamos falando de manutenção de nenhum outro setor ligado aos meios sociais. Caminhando pela mata, é possível ver que as árvores retiradas vão além do que é dito. Nesta região, encontramos pilhas e pilhas de madeira. Algumas delas apodrecem ao relento, sob a ação do sol. Para ali assim tem um caminho, no ramal do ano passado, que eles deixaram um estoque quase como daquela igrejinha lá. Mas era pena. Cara, tá orando ali cedo, tudo. Porque tem muita, vamos tirar novo. Os clarões, áreas onde fica visível a falta de vegetação, também são recorrentes.
Com os mais de 40 anos dedicados à extração do látex, seu Claudino afirma que nunca viu tantas árvores caídas. Ao sair de casa, com a cabrita e a tigela na mão, utensílios usados na atividade extrativista, ele tem se deparado também com madeiras proibidas no chão. Essa seringueira aqui, ela só presta para esse leite. Ela não presta para madeira nenhuma, nem para castilho, nem para nada. Aí ele derruba só para... porque ele vai tirar outra. Aí a caça também, ele destrói porque ele está levando tudo. Os fazendeiros ou algumas comunidades ligadas ao plano de manejo recebem a autorização para poder fazer essa retirada de madeira numa determinada área. Entretanto, eles não fazem essa retirada daquela área para onde eles têm a autorização. Eles retiram de uma outra área, inclusive de terras indígenas. Retiram essa madeira, transportam essa madeira para a área onde tem a autorização e, portanto, essa madeira passa a ser uma madeira legalmente retirada. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o corte ilegal de vegetação no Acre aumentou entre 1998 e 2008, em comparação com a década anterior. O problema principal é que está havendo retirada de madeira de forma grandiosa, em grande escala, e isso prejudica fundamentalmente aos povos, não os atuais, mas principalmente as gerações futuras, que não terão mais, especialmente, caça, pesca, não é, em outros produtos não madeireiros. Procurada por nossa reportagem, a Laminados Triunfo, madeireira que tem autorização do governo do Acre para fazer o manejo sustentável da região do Riozinho do Rola, nega que tenha feito a derrubada de forma indiscriminada. Existem árvores que não podem ser arrancadas. Nesse processo, por exemplo, castanheiras, seringueiras, mogno, não podem ser arrancadas. Não pode ser extraída. Isso. Também não fazem isso. Não. E quanto aos clarões na floresta, a justificativa da madeireira é outra. Da mesma forma que vocês tiveram acesso fácil a essas árvores, qualquer pessoa pode ter. Porque você vê, é fechada ali, mas da mesma forma que não questionaram quem eram vocês, a pessoa pode entrar a hora que quiser lá. A empresa também foi multada por ter assoreado o Riozinho do Rola, principal rio da região, e outra vez se justifica. O que eu sei da história é o seguinte, durante os trabalhos de construção da ponte, foi necessário dar uma rebaixada nas laterais justamente para poder fazer uma compactação das laterais para fazer a contenção, para que ela pudesse ser utilizada durante vários anos, né? E durante esse trabalho caiu a terra, realmente foi derrubada e ficou um pequeno corredor entre o riozinho, as duas margens do Riozinho do Rola naquele ponto. E daí eu acredito que os moradores fizeram alguma reivindicação junto ao Ministério Público, acreditando que permanecer daquela forma, enquanto que poderiam muito bem ter procurado a empresa, porque os funcionários estavam lá fazendo a construção, para se informar que aquilo era o quê? Uma etapa da construção da ponte. Seu Antônio, conhecido como Sulino, mora no Riozinho do Rola há 16 anos com a esposa e os filhos e tem medo que os conflitos com a madeireira e fazendeiros acabem mal. Responsável por isso é a justiça, porque eles quem tem o poder para resolver. E é nós que estamos lá, nós não estamos escondendo nada. Estamos pedindo, pelo amor de Deus, façam isso, que nós não queremos resolver nós mesmos. Mas se nós resolver, vocês são os primeiros culpados, é a justiça que é culpada do caos. Assim como Chico Mendes, esses seringueiros também sofrem constantes ameaças. Topei o gerente aqui, ele fez menção de pegar no revólver 3 vezes, não foi, dizia assim, nós estava fazendo, estava com o revólver estava aqui na bainha e eu vendo o revólver aqui, né? Fez menção 3 vezes, nós conversando e eu dizendo para ele, eu não estava atrás de tomar nada de ninguém, que ele achava que eu é quem pegava o pessoal para colocar nas colocações e invadia o que era do fazendeiro. Mentira. Nós não estamos atrás de tomar nada de ninguém. Nós estamos atrás de defender o nosso direito. Para Claudino e João Manuel, os sonhos de Chico Mendes estão mais vivos do que nunca. Manter viva a floresta e dela tirar o seu sustento. Para eles e centenas de outros seringueiros, a vontade é de preservar e ficar perto dela para sempre. Para mim, a seringa, eu tenho um amor tão grande por ela que quando eu vejo alguém derrubando uma seringa, como eu não posso enfrentar ele, eu saio de perto e choro. Porque essa árvore para mim
ela tem um valor muito grande que não dá nem para avaliar o tamanho. O melhor para nós é nós ficar nos nossos cantos, na nossa sobrevivência, com a nossa floresta, porque tem de onde nós sobreviver. O meu caos é a floresta em pé, que é dela que nós vivemos e a floresta é natureza. E a senhora sabe, natureza é vida. Aquela luta que Chico Mendes começou há mais de 30 anos atrás não era em vão. O que ele lutava, o que ele pedia, a mensagem que ele queria deixar no mundo está cada vez mais clara, 25 anos depois. Ele e os seringueiros, os povos da floresta, eles eram os únicos que acreditavam que a floresta tinha que ficar em pé. Então houve uma revolução, que eu chamo a Revolução dos Seringueiros, porque eles conseguiram reverter um processo histórico que, historicamente, que é muito difícil de acreditar que seria possível.